Vamos agora falar de uma outra lei empírica formulada por dois cientistas, Charles e Gay-Lussac. Por isso recebe o nome dos dois. A ideia deles é tentar entender um pouco melhor a lei de Boyle, que, de acordo com o que foi analisado anteriormente, PV é igual a uma constante que chamamos de C. É claro, uma constante mantida uma determinada situação, que nós chamamos hoje de temperatura constante. Ora, esses dois resolveram inserir um novo elemento nessa lei aqui. E esse novo elemento é a temperatura. Então, nós vamos chamar a temperatura de T. T pequeno. Por quê? Vamos começar utilizando uma escala que não é escala absoluta. Vamos pensar, por exemplo, na escala Celsius. Isso mesmo. Por exemplo, vamos medir as temperaturas na escala Celsius. Ora, eles também empiricamente. Por quê? Agora, lembrando a nossa famosa experiência onde a gente coloca num tubo aqui, gás até uma certa altura, agora você começa a se preocupar com a temperatura nessa escala que estamos considerando a escala Celsius. Vamos medir então essa temperatura, em graus Celsius. É claro que se pode também fazer para a escala Réaumur, Fahrenheit e assim por diante, mas eu estou considerando um caso mais simples, com o qual nós estamos, na realidade, mais habituados. Muito bem. Esses pesquisadores decidiram, na realidade, levar em conta a temperatura do gás. Temperatura do gás. Lembrando o nosso famoso aparato aqui experimental. Você continua medindo a pressão do mesmo jeito, o volume do mesmo jeito, mas agora nós vamos tentar entender o efeito da temperatura. É o que eles procuravam. E aí eles descobriram uma coisa bastante curiosa. Bom, a descoberta deles vai ser resumida da seguinte forma. P vezes V, a rigor, depende da temperatura do gás. Então, nós vamos agora introduzir aqui uma constante, vamos chamá-la ou denominá-la de C', vezes T. Sim, o T agora é medido na nossa escala, que é Celsius, mas eles observaram uma coisa bastante curiosa, é que ela depende da temperatura. Então, poderíamos escrever do lado direito uma função de T. De T. T é a temperatura, quero lembrar isso. E essa função de T, ela é uma função afim. Quer dizer, ela depende uma constante vezes T mais
uma outra constante aqui, que vamos chamar pura e simplesmente de alfa. Veja, não estou aqui no momento nem um pouco preocupado, em entender isto. Por quê? Esse aqui é um resultado empírico, experimental. Eles perceberam que, é claro, que se eu tomar uma temperatura fixa, digamos, uma temperatura T0, então eu recaio na lei de Boyle. PV é uma constante. Sim, C', a temperatura é constante, digamos T0 mais alfa. Tudo isso aqui é uma constante, C. Sim. Então, você veja que esta lei aqui é uma lei um pouco mais geral do que a lei de Boyle. Claro, ela acaba recaindo na lei de Boyle, fazendo uma hipótese de que o gás está a uma temperatura fixa. Então, para cada temperatura, nós temos uma situação diferente. Então, temos agora uma novidade, que é a dependência linear com a temperatura. O que significa isso? Bom, eu tenho duas formas agora de analisar esse resultado. A primeira é que se eu considerar um gráfico de P contra V, eu vou obter para uma determinada temperatura essa curva, que é um ramo de uma hipérbole, mas se eu mudar a temperatura, essa curva muda também. De forma que essa curva aqui é válida para T igual a T0. Esta outra aqui é válida para T igual a T1. É claro que se eu considerar uma temperatura T2, eu tenho esta curva vermelha para T igual a T2 e assim por diante. De forma que agora estamos adicionando um novo elemento no estudo dos gases ideais, apesar de não termos falado nisso ainda. Mas esses resultados aqui são resultados experimentais. Ora, também posso analisar a questão do gráfico. PV, agora aqui, eu coloco produto PV, que eu posso sempre medir, e veja que aqui eu posso colocar a temperatura. E considero agora o gráfico de PV contra T. Ora, não é difícil perceber que se eu considerar essa temperatura aqui como sendo a temperatura igual a 0 graus, então PV é igual a C', que eu tenho ali, vezes alfa. Alfa é uma constante, nós vamos comentar sobre essa constante daqui a pouco. Na realidade, essa constante alfa é igual a alfa é igual a 273,5
0,15 graus Celsius, porque esse alfa é uma grandeza que tem dimensão de temperatura. Ora, aqui então eu tenho C' vezes alfa, e à medida que a temperatura aumenta, eu tenho aqui um gráfico que é um gráfico de uma função afim, linear, uma dependência linear com a temperatura. De forma que você tem agora uma outra forma de você verificar a validade disso, que é medir PV como função da temperatura. Para cada temperatura, digamos T1, você tem um valor de PV, PV1. Para a temperatura T2, tenho um valor de PV2 e assim por diante. Ora, temos aqui então uma lei empírica um pouco mais interessante do que a lei de Boyle, porque agora eu levo em conta também o efeito da temperatura. Então, eu tenho uma descrição melhor do comportamento dos gases, porque agora eu levo em conta a pressão, o volume e a temperatura do gás. E, de acordo com a lei de Charles e Gay-Lussac, PV é igual a uma constante. É claro que nós estamos aqui sempre pensando no mesmo gás, sempre no mesmo gás. Essa constante vai ser diferente para diferentes gases, né? E diferentes quantidades do gás, do mesmo gás. Então, todo cuidado aqui é pouco, na realidade, né? Mas, de qualquer maneira, estou sempre pensando no mesmo gás, a mesma quantidade de gás, e só estou variando a temperatura. Muito bem, então, este é o resumo da lei de Charles e de Gay-Lussac. Como é que eles inferiram isso? Fazendo experiências. São resultados empíricos. É claro que depois a gente vai explicar isso à luz da teoria cinética. Eu não estou fazendo teoria cinética. Eu só estou falando aqui de resultados empíricos obtidos experimentalmente.